Olá, que bom, estamos nos encontrando mais uma vez aqui na sua TV Unifev, canal 55, UHF, Votuporanga, São Paulo. E é com muita alegria que mais uma vez o programa Empreender Tecnologias vai ao ar e hoje nós vamos conversar sobre um tema da atualidade que eu acredito ser de grande interesse de jovens, adultos, estudantes, enfim, nós vamos conversar sobre internet. E para falar conosco sobre esse tema, já está aqui nos estúdios do Labim, mais uma vez, um segundo convite, e agradecemos muito por ter respondido, é o professor mestre Rainer Antônio Tosch Silva. Tosch mesmo? Toski. Ele é graduado em Administração de Empresas, Ciências da Computação, pós-graduado em Sistema de Informação, mestre em Engenharia Elétrica pela Unesp de Ilha Solteira. Coordena os cursos de Engenharia da Computação e Sistema de Informação na Unifev. É professor dos cursos de Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Produção, Sistemas de Informação. Proprietário da empresa RA Tecnologia, empresa que atua na área de estruturas de redes e de servidores. Bom, como você trabalha nessa área, tem uma empresa que faz isso, né, Rainer? A internet é realmente a área do seu domínio. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Ramon. Obrigado pelo convite mais uma vez. E vamos conversar um pouquinho com a população a respeito de internet, que é uma área extremamente importante da tecnologia e é uma área que nós, às vezes, temos que ter alguns cuidados com ela. Legal, né? Legal. Mas, olhando assim numa dimensão mais ampla, aqui eu iria começar te perguntando o que é a internet. Mas eu gostaria de dar um passinho além do que é a internet. Você fala sobre isso, mas parece que no início do projeto, a internet parecia ser alguma coisa ligada à segurança nacional, às comunicações mundiais, por causa de uma possível guerra, uma coisa assim. Você ouviu falar alguma coisa disso? Lá nos primórdios da internet, quando ela surgiu, foi a ARPANET, que era uma grande rede de computadores, mais envolvendo o poderio militar americano para que se houvesse, durante a Guerra Fria, a explosão de algum míssil enviado pela Rússia lá, era possível se comunicar ou transferir alguns dados desses centros militares e também algumas universidades que estavam ligados nesse conjunto. Logo após isso, o que aconteceu? Algumas universidades começaram a ver que aquilo era muito interessante, começaram a se comunicar, colocar informação cada vez mais disponível de uma forma muito rápida. Então, mais universidades começaram a entrar nesse mundo todo da comunicação e aí não podia deixar o poder privado. As empresas começaram a sacar isso também, que seria algo muito bacana para elas se elas pudessem transferir informações ou acessar informações de qualquer parte onde elas estivessem. E aí as empresas privadas também começaram a fomentar a possibilidade de entrar nessa rede. Foi onde surgiu o que nós conhecemos hoje como internet. De uma forma assim bastante humilde ainda naquela época, claro, por volta da década de 70, mas já era algo que se poderia comunicar e trocar informações entre computadores ou entre pessoas a uma longa distância. Bacana. O Rainer, a gente compreende bem o conceito de rede quando a gente fala de telefonia, né? Porque começou também como rede física, né, ligando as residências e ali naquele ponto se punha um telefone que podia discar e falar com outros. Agora, como é que funciona na internet? Porque me parece que parte vai pela linha física, outra parte vai por satélite, outra parte vai por conexões de fibra ótica. Como é que está essa composição grande? Essa mistura total de tecnologias. Bom, a internet é uma grande rede de computadores. Essa rede está distribuída no mundo todo. E como é que nós podemos acessar essa rede? Tá? Porque a internet, na verdade, são serviços que estão disponíveis no meio eletrônico. Quando se fala em serviços, desde um acesso a uma página, a um e-mail, a uma rede social, isso são serviços disponíveis pela internet como um todo. E como é que nós chegamos nessa internet? Como é que nós, da nossa casa, ou do nosso celular, ou do nosso tablet, podemos nos comunicar com esse mundo todo? Existem vários meios disso acontecer. Por exemplo, em casa, muitas vezes eu tenho
alguma operadora de telefonia, ou então internet a rádio, ou então um backbone próprio de internet. Então, eu posso lá colocar um aparelhinho na minha tomadinha lá, conectado a esse meio de transmissão, pode ser ou por rádio, ou por fibra, ou por par metálico, quando é uma operadora de telefonia. E isso vai acabar entrando num roteador, que é um equipamento muito pequenininho, muito barato, e distribuindo para a casa toda. Hoje em dia, nós não temos mais só os nossos computadores acessando a internet em casa. Nós temos os tablets, os telefones, temos as nossas TVs também, Smart TVs, temos os próprios telefones hoje conversando na internet de uma forma mais tranquila. Já já nós vamos falar de uma coisa um pouquinho nova, que é a internet das coisas, que as coisas da nossa casa vão falar também com essa parte de internet toda. Então, pensando em casa, nós podemos ligar ou por rádio, ou por fibra, ou por par metálico. Saindo da nossa casa, as operadoras que fomentam essas comunicações também, até os provedores de serviço, também usam ou rádio, ou fibra ótica, ou par metálico também. Se nós pensarmos entre os provedores e os grandes backbones, que são os canais de comunicação principais da internet, eles vão trabalhar basicamente ou por fibra ótica, ou por satélite, ou por rádio transmissão também de pequena distância. Quando a gente fala em pequena distância, é algo em torno de 100 km, 150 km. Legal. Ô Rainer, uma outra coisa também, a internet me parece que modifica duas lógicas que a nossa sociedade tinha. Estou dizendo tinha porque já está sendo superadas essas lógicas. A nossa compreensão de tempo e espaço começa a mudar, né? Porque você se comunica hoje com gente do mundo inteiro, né? Então o mundo está na casa da gente, a gente está no mundo e essa comunicação é muito rápida. Antigamente você pensava em tempo. Bom, para mim falar com Nova York, para mim viajar para a África do Sul. Então, tudo era visto dentro de uma lógica, de uma dimensão muito mais demorada, morosa. E hoje não, essas coisas estão muito próximas. Sim. Por outro lado também, você fala, conversa com pessoas que estão, é noite na China, é noite no Japão, e a gente está aqui durante o dia e está conversando online. Então, isso muda muito o comportamento das pessoas, a forma de perceber e de interagir com a sociedade, não é isso? Sim. Se nós imaginarmos, por exemplo, há 15 anos atrás, a forma para mim me comunicar com você, se você estivesse em outra cidade, ou era por telefone, ou então se eu gostasse de uma forma escrita, eu ia lá escrever uma carta, colocar no correio, de uma forma ou de outra, ela chegaria para você em 4, 5, uma semana às vezes, se fosse uma região próxima. Se fosse em outro país, chegaria a demorar muito mais do que isso. Isso evoluiu. Um pouco mais recente, nós tínhamos o fax, que nós escrevíamos a mesma carta, enfiava naquele aparelhinho, ele transmitia de uma forma analógica aqueles sinais, e nós recebíamos isso um pouquinho mais rápido, já próximo de nós. Hoje em dia nós temos a internet. Por exemplo, hoje no nossos smartphones, nós escrevemos uma mensagem no WhatsApp, que é um aplicativo que fala com a internet, e automaticamente do outro lado do planeta a pessoa recebe, se estiver com o smartphone ligado, ele vai receber aquela mensagem instantaneamente, com um delay de alguns segundos apenas, pelo fato da transmissão de dados. Verdade. Então, essa questão de tempo e espaço é uma coisa muito maluca nesse mundo digital. Não existe mais distância se nós pensarmos em comunicação. Antes, por exemplo, as empresas, o que elas faziam quando precisavam fazer reuniões e trazer pessoas de diversos lugares? Reunia-se todo mundo num lugar central, que ficava mais fácil para que todos chegassem lá, às vezes até de outros países, e fazia-se a reunião. Hoje não, hoje pela internet, com equipamentos extremamente baratos, você liga todo mundo do mundo inteiro, conversando ao mesmo tempo, sincronizando essas conversas através da internet, sem ter que deslocar a pessoa 1 metro da sua mesa. Uma vídeo ou uma teleconferência. Uma teleconferência de uma forma assim muito simples. Hoje, por exemplo, muitas vezes nós queremos falar com alguém que está fora do país, às vezes nossos filhos ou alguns amigos. Simplesmente tem algumas ferramentas de internet que nós vamos lá, a gente conversa com a pessoa, vendo ela como se nós estivéssemos do lado dela. O que era ficção científica. O que era ficção até muito pouco tempo atrás. Exato. Então, essa noção no mundo digital, essa história de tempo e espaço ficou um pouquinho diferente do que a física nos mostra, né?
Legal. Bom, são várias, então, as serventias da internet. E hoje também vem surgindo algumas coisas, assim, que eu entendo como sendo inovadoras, que são os aplicativos. Sim. Que mudanças eles estão trazendo? Na verdade, se nós pegarmos a internet desde o seu surgimento lá atrás, nós temos algumas ondas que a internet passa. Quando nós começamos a acessar a internet, não sei se o público lembra, se você lembra, nós tínhamos lá aquelas páginas estanques, que elas só traziam os textos, algumas imagens, a gente lia o que tinha lá e aquilo não causava nenhum furor para a gente dentro desse mundo. Mas era interessante porque nós tínhamos a informação muito rápida. Agora, numa segunda onda, a internet começou a formar alguns serviços, as páginas já eram dinâmicas, eu já podia interagir com essas páginas, procurar algo que eu quero. Foi aí que começou o surgimento do comércio eletrônico, que é onde eu posso colocar uma loja, vender, comprar produtos. Numa terceira onda, surgiu as redes sociais, que aí foi a massificação da comunicação entre pessoas dentro da internet. E agora nós estamos surgindo a quarta onda dessa evolução da internet, que é justamente a internet das coisas, que não são mais pessoas que vão conversar, são equipamentos que nós temos, que muitas vezes a gente não faz a mínima ideia que nós podemos fazer com que aquilo se comunique com outros aparelhos de uma forma assim muito eficiente. Nós vamos ver alguns exemplos desse tipo de comunicação já já. Bacana, bacana. Agora, a internet é segura? Quer dizer, essas ondas e toda a parafernália de possibilidades que ela traz, a gente pode considerar a internet segura? A internet ela é segura, desde que a gente siga algumas recomendações para que essa segurança seja realmente efetiva. Claro. Por exemplo, nós muitas vezes recebemos alguns e-mails. Nesses e-mails, às vezes, vem algumas coisas meio mirabolantes. Por exemplo, alguma promoção maluca que a gente ganhou um prêmio, que é para a gente preencher algo. Ou então algo, por exemplo, olha, você recebeu um protesto de uma determinada empresa, clique aqui para ver o boleto. Então, todas essas informações que às vezes chegam para a gente tem que verificar antes de abrir esses e-mails e antes de responder a alguma coisa. Nenhuma instituição financeira ou órgão público manda qualquer comunicação para uma pessoa através de e-mail. Tá? Claro. Existem outras formas deles se comunicarem com as pessoas que têm que prestar contas ou para a parte governamental ou para a parte da justiça. Não, isso não vem por e-mail. Então, a gente tem que ficar um pouquinho mais ligado nessa questão. Algumas outras questões, por exemplo, promoções muito mirabolantes, muitas vezes a gente gosta de levar vantagem nas coisas. Pode ter certeza, quando é uma promoção muito maluca e pede para clicar aqui, responda isso que você vai ganhar um prêmio, alguma coisa está errada no final da história. Aliás, nossos avós já diziam, né? Que esmola demais até o santo Até o santo desconfia. Uma outra questão também muito importante, que a gente tem que tomar muito cuidado, é saber sempre que aquilo que nós colocarmos na internet, muitas vezes nós não vamos conseguir retirar ela nunca mais. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, hoje entre os jovens é muito comum de se fazer vídeos, até com uma conotação sensual, alguma coisa. E às vezes as pessoas acham que aquilo simplesmente vai de um smartphone para outro, ou de uma máquina para outra, e aquilo desaparece. Mas a partir do momento que eu publico aquilo na internet, para alguém, por exemplo, se alguém publicar algo sobre mim e eu não gostar, eu posso falar com aquela pessoa. Ela vai retirar do celular dela ou do meio eletrônico dela. Só que você já viu aquilo. E por sua vez você compartilhou aquilo com alguém que eu não vou saber, ou até mesmo a pessoa não vai saber mais. E essa foto, esse vídeo, esse texto que às vezes você escreveu, que era uma coisa muito particular, ela vai circular. E a gente não tem mais como rastrear isso, onde vai estar. Porque são milhares, milhões de máquinas, de telefones, de meios de armazenamento que existem dentro da internet. Então a gente tem que lembrar sempre que, a partir do momento que a gente publica algo, nós temos que ter a consciência que às vezes aquilo nunca mais vai desaparecer da grande rede de computadores. Legal. A gente já vai para o intervalo, mas antes eu queria que você falasse também sobre antivírus.
Porque a atualização de antivírus é extremamente importante. Sem dúvida. Não só antivírus. Antivírus é um software que você pode colocar tanto no seu computador, no seu notebook. Existem antivírus hoje para smartphones, para tablets, que funcionam da seguinte forma. Ele tem uma base de conhecimento que vai tentar nos proteger de possíveis invasões ou de possíveis tentativas de invasão nos nossos dispositivos. Alguns e-mails também que são fraudulentos, que eles já conhecem essa mecânica, eles já acabam retirando isso dos nossos equipamentos. Então, isso é uma forma de tentar minimizar os problemas que a internet também pode causar nos nossos equipamentos ou até mesmo para a nossa vida pessoal. Com certeza. Até porque, às vezes, as pessoas têm textos, têm informações importantíssimas armazenadas que não podem correr o risco de apagar, de ser perder, apagadas, ou até mesmo de isso cair em outros lugares que não sejam aprovados. Sem dúvida. Porque existem formas hoje de, por exemplo, eu invadir um computador de terceiro e usar esse computador do terceiro para invadir um órgão público. Quem vai ser responsabilizado? O terceiro, não eu. Então, isso é muito complicado nesse meio eletrônico, que a gente está aberto ao mundo. Então, cabe a nós, usuários, cada vez mais tentar nos proteger para evitar que a gente sofra alguma punição, alguma penalidade no futuro. Bacana. Nós vamos para o intervalo agora e lembrando para você, o Rainer já fez o convite, né? Nós vamos daqui a pouquinho falar sobre a internet das coisas, vamos falar sobre compras pela internet também e muitos outros assuntos dentro do nosso tema de hoje. Voltamos daqui a pouquinho com o programa Empreender Tecnologia.